Saudações, Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E não, a gente não vai falar mais sobre o jogo, eu já me cansei de falar sobre Fluminense 3 e São Paulo 1, mas eu tenho que falar sobre o que eu vi no Maracanã. Eu fui ao Maracanã, mas eu não vi o jogo, eu vi o jogo em casa, com meu pai. Eu fui lá fazer a minha pesquisa, que eu tanto peço para fazer, para realizar. Vai estar aqui sempre na descrição. Vai estar no izinho, quer dizer, vai estar na descrição, vai estar no izinho aqui, ó, em cima. Então, vá lá, por favor, me ajude nessa pesquisa, porque para mim é necessário e importante para todo mundo. Eu já tenho ali mais ou menos uns 15 ou 16 pessoas que falaram sobre o trabalho de Mário Bittencourt, o trabalho de Fernando Diniz, qual é o melhor jogador do elenco, qual é o pior jogador do elenco, e por aí vai, tá tudo bem? Então, bora para esse vídeo, porque eu quero falar sobre os 4 problemas que eu vi no Maracanã, e depois me perguntar sobre se realmente um gestor poderia ajudar em alguma maneira, tá bom? Então, bora para esse vídeo. Na minha concepção, a primeira coisa que dá para ver e dá para notar não são as coisas, mas sim o número de pessoas. Mas que número de pessoas é essa? Número de policiais. Cara, eu nunca vi tanto policial assim. Tá, você pode falar que é um clássico, que é Fluminense e São Paulo, mas tipo, é de torcida visitante. Não é um clássico que vai ter 60 mil pessoas no estádio. Vai ter 40 mil, 50 mil. Mesmo que tivesse 60 mil pessoas, ainda assim não é uma situação que realmente deve se preocupar. Cara, eu vi muito policial. Realmente é uma coisa escrota, porque era 6, 7 policiais. Tava na minha frente 6, 7 policiais. E eu fiquei olhando e falei assim, cara, pra que precisa ter tanto policial assim? Pra que precisa ter tanta gente para segurar fazer uma segurança pública no entorno dos estádios? Eu acho que é um excesso, cara. Eu acho que dava para ter cortado pela metade ali e deixado os outros para trabalhar em serviços pelo Rio de Janeiro inteiro. Cara, eu vi, e aí tipo assim, chegou mais gente, e aí eu falei assim, cara, por que tá chegando mais gente? Já tem o suficiente. Eu cheguei a ver 10 policiais. 10 policiais. Cara, parecia um clássico. Realmente parecia um clássico. Parecia que era uma rivalidade entre Fluminense e Flamengo. Porra. Precisava colocar tanto policial assim? Então, segunda coisa, ruas mal interditadas. Sinceramente mesmo, eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender por que se fecha a rua. Aí, o que acontece? Aí você interdita a rua. Na minha concepção, não era para interditar. Não era para interditar. Você interdita uma rua. Aí o cara fala assim, ó, mas minha casa é para lá. Aí ele vai lá, abre, faz um engarrafamento enorme. Ou seja, essas ruas que você interdita agora, essas ruas que realmente você interdita agora, são as ruas em que as pessoas vão precisar fazer uma situação enorme e prejudicar a vida delas. Aí você transforma num gargalo, enorme, e faz com que as pessoas que querem logo voltar para casa ou precisem realmente de alguma assistência vão demorar. Então, para que interditar a rua, cara? Eu não consigo compreender isso, cara. Eu não consigo compreender para que precisa interditar aqueles pontos próximos do Maracanã. Eu não consigo compreender. Eu queria entender sobre isso. Pra você ver, no jogo do Fred, eu até me lembro disso, no jogo do Fred tinha carro passando.
Mas tudo bem. Outra coisa também que eu percebi, já que a gente tá. Vamos voltar de pessoas de novo. Cambistas. Cara, eu acho que eu vi uns 4 ou 5 cambistas vendendo ingresso. Foi impressionante isso. Você quer um ingresso? Aí eu chegava, aí eu andava 2 minutos, você quer um ingresso? Chegava mais 2 minutos, você quer um ingresso? Você chegava mais 2 minutos, você quer um ingresso? Ou seja, realmente falando, você está prezando, Fluminense, você está prezando pela segurança. Sinceramente mesmo, se eu fosse lá, eu falaria, tá bom, você quer colocar o excesso de policial? Tudo bem, mas esse policial, ele vai ficar rondando e vendo se alguém está vendendo ingresso. Que não seja da cabine. Porque fala assim, nossa, vamos instalar o QR Code interativo para impedir isso tudo. Ou até mesmo, o trouxa do torcedor adversário vai ter que fazer não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pô, eu vi a fila enorme de São Paulo para retirada de ingresso, cara. Precisava aquilo, cara. Cara, pelo amor de Deus, cara. Cara, na minha concepção, o Fluminense e qualquer outro time do Brasil deveria prezar na facilidade de entrada no seu estádio e não a dificuldade dela. E aí facilita de um lado, quer dizer, facilita criminosamente de um lado e complica de forma não criminosa de outro. Olha, quer dizer, os campistas podem vender ingresso, talvez alguns campistas venderam ingresso para os São Paulinos, pagaram uma fortuna para ver o time deles jogarem, e para os torcedores do Fluminense também. Isso daí é perca de. E aí eu fico me perguntando assim, cara, quantas pessoas. Eu fico me pensando o seguinte: quantas pessoas deixam de estar ali comparecendo como número de pagantes, porque você só acessa o número de pagantes quando você tem a roleta, quando você dá na roleta. Aí você acessa o número de pagantes e você vê lá 41 mil e você sabe que a culpa desses 41 mil não é da torcida, e sim do Fluminense. O que isso significa para o marketing? Significa que o Fluminense não deve ser. Você não deve injetar dinheiro no Fluminense, porque só tem torcida fracassada. Meu Deus do céu. Antes de falar sobre um outro problema que eu pude perceber no Maracanã, não indo para o jogo, primeira coisa, faz o triplo C, curte, comente, compartilhe, isso deve me dar um engajamento no meu canal. Eu preciso que vocês entendam que me dar engajamento vai ajudar vocês a falarem o que vocês precisam falar. Tem muita gente que precisa falar um monte de coisa. E a segunda se inscrevam no canal. Eu quero chegar a 80 inscritos. Será que tem como chegar a 80 inscritos até o final de semana? Bora! São 5 vídeos todos os dias. Minha garganta, eu tô com dor de garganta. E eu tô falando com vocês dessa maneira. Então bora, me ajuda? Me ajuda a te ajudar? Então, eu não vou nem falar o restante, que você já sabe qual é o restante. Então bora pro vídeo, bora que eu vou querer comentar mais sobre isso. A outra questão que eu coloquei aqui foi: para que tantas grades? Cara, eu me sinto um imbecil quando eu acesso às grades do Maracanã. Claro, você tem um gargalo imenso que talvez com esse excesso de grades talvez ali recupere, mas na minha concepção, você poderia bem diminuir o número de grades, e exigir para a torcida ir aos poucos indo para o estádio. Você fazer um entendimento para falar assim, ó, gente, vá por favor aos poucos ao estádio. Tentar cobrar um valor direitinho também. Eu estou falando do entorno, tá? Estou nem falando no estádio propriamente dito, tá? Mas vem, por favor, vem aos poucos, se senta, fica tranquilo. Mas não, os imbecis dos torcedores querem sempre chegar quando tem, sei lá, 8 minutos de jogo.
É impressionante. Então você já tem que trabalhar no entorno do estádio. Aí você precisa assim, vem pro estádio. Vai até ali, beleza. Mas quando chegar mais ou menos próximo do horário, 30 minutos antes, já comece a ir pro estádio, por favor. 1 hora antes, já comece o estádio, por favor. Pelo amor de Deus. Aí eu vou te falar o seguinte, tá bom, mas nisso tudo que acontece, tem como o presidente do Fluminense fazer alguma coisa? Pela parte dos policiais, tem. Tem. Tem como diminuir o número de policiais. Porque pra mim, policial em excesso é gasto em excesso do Estado brasileiro. As pessoas não entendem que cada policial que você está cortando ali é cada vez mais um gasto pro Estado. Pro Estado do Rio de Janeiro. E quanto mais gasto do Rio de Janeiro, mais imposto tem e mais vai precisar pagar com comida, com bebida, com serviços. Ou seja, olha só como que acontece. O torcedor não vê que está sendo muito cobrado por um lado, porque acaba sofrendo do outro. Então, tipo, tem como. Ainda mais se tiver torcida visitante. Dá para diminuir metade dos policiais ali. Sobre as ruas mais editadas, é outra coisa também. Que, pra mim, dá pra você gerir melhor aquela situação ali. Tem uma parte da ruazinha ali que eu não entendi porque estava interditada. Eu não entendo isso. Eu não consigo compreender. Porque está interditado aquela parte ali, mas aí você tem que fazer a volta imensa, imbecil, para você ter um gargalo enorme, ou seja, tecnicamente falando, você tinha 5 para fazer 3 e agora você tem 7 para fazer 3. Urbanístico, nada, né? Dá para também fazer alguma coisa com isso. Cambistas ao monte, também dá para fazer isso. Começar a mandar o policial bater em cambista para ele parar de desistir. Tem como. Pegar os policiais restantes e bater em cambista em vez de bater em torcedor. E por último, grade, que isso daí não tem como fazer. Porque normalmente isso daí vai em contrato. É a única coisa que não tem como fazer de verdade. Minhas concepções finais olha, eu só quero fazer um pedido para vocês. Não sei quantos minutos está de vídeo. Tá 12. Eu quero fazer um pedido para vocês. Quando vocês forem ao jogo, por favor, parem de andar que nem imbecil, andando para um lado para o outro. Faz uma coisa para mim, que você vai ver o mundo inteiro mudar ao seu redor. Olhe para os lados. Faz o seguinte, você tá andando, certo? Você tá andando que nem pessoinha. Faz uma coisa. Quando você estiver no estádio ali nos arredores do estádio, muito próximo do Maracanã, na rua no entorno do Maracanã, você faz uma coisa pra mim, claro, não estando próximo da torcida adversária, você faz o seguinte, fica parado e olha pros seus lados, cara. Olha pros seus lados, que você vai ver problemas que precisam ser resolvidos. Faz isso. Te ajuda a te ajudar. Olha a insanidade que eu tô falando. Te ajuda a te ajudar. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Saudações tricolores. Fala o tricolor, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor. Falou, valeu e tchau, tchau.